E aí, bora desvendar um tipo de dinheiro que financia serviços essenciais no Brasil, muitas vezes sem a gente nem se dar conta? É um mecanismo que vai bem além dos impostos comuns e que, olha só que interessante, já nasce com um destino certo. Para começar, uma pergunta que talvez a gente não se faça todo dia. De onde vem exatamente a grana que paga a aposentadoria e as pensões de milhões e milhões de brasileiros? E aquela luz do poste na rua, sabe? O que garante que ela vai estar lá, acesa, deixando o caminho mais seguro toda noite? E pensando em algo mais moderno, quem é que financia aquela rede de câmeras de monitoramento que ajudam na segurança pública das nossas cidades? Olha, se a primeira coisa que veio à cabeça foi impostos, o raciocínio está no caminho certo. Mas a verdade é um pouquinho mais específica. E, para ser sincero, bem mais interessante. A gente está falando de um tributo que tem nome e sobrenome. Ok, então vamos mergulhar nisso. A chave para entender todo esse sistema está numa ideia muito simples. Algumas arrecadações já nascem como destino carimbado. E aqui está o conceito central, a contribuição especial. Diferente de um imposto comum que vai para um grande caixotão do governo, o dinheiro de uma contribuição já tem sua finalidade garantida por lei. Isso dá uma baita segurança, né? A gente sabe que aquele dinheiro vai mesmo para aquela área específica. A lei que cria a contribuição tem que dizer tintim por tintim para onde vai cada centavo. A melhor forma de imaginar isso é a seguinte. Em vez de todo o dinheiro ir para um pote só, ele vai para cofrinhos separados e com etiqueta. Um cofrinho para a Previdência, outro para a iluminação e por aí vai. Essa é a grande sacada da contribuição especial. E essa finalidade pode até evoluir com o tempo, sabia? Um ótimo exemplo é a contribuição de iluminação pública, aquela que vem na nossa conta de luz. No começo, ela só podia ser usada para pagar o serviço de iluminação. Hoje, a própria Constituição já permite que essa mesma grana seja usada para sistemas de monitoramento, como a instalação de câmeras de segurança. Agora, vamos falar do maior e, sem dúvida, o mais importante desses cofrinhos, aquele que sustenta toda a nossa rede de proteção social. E aqui, as grandes estrelas do show são as contribuições sociais. Elas são, de longe, a principal fonte de recursos para uma coisa gigantesca e fundamental no Brasil: a Seguridade Social. A Seguridade Social se apoia num famoso tripé. O primeiro pilar é a Previdência, que cuida das aposentadorias e pensões. O segundo é a Saúde, que financia o nosso SUS. E o terceiro é a Assistência Social, que ampara quem mais precisa. É o dinheiro das contribuições sociais que alimenta esses três pilares. E nesse ponto, a regra é absolutamente clara. Não tem meio termo. Se a lei que cria o tributo não disser exatamente qual é o destino do dinheiro, ele não pode, de jeito nenhum, ser chamado de contribuição. É isso, preto no branco. Certo, mas quem é que tem o poder de criar e cobrar essas contribuições? Aí a resposta muda bastante dependendo de quem a gente está falando. União, estados ou municípios. E aqui está o pulo do gato. A União, o governo federal, tem um poder imenso. Ela pode criar contribuições sobre um monte de atividades econômicas para bancar o tripé inteiro da Seguridade. Já os estados e municípios, bem, o poder deles é bem mais restrito. Eles só podem cobrar contribuições dos seus próprios servidores e, atenção, unicamente para financiar o regime de previdência desses servidores. Nada de usar esse dinheiro para saúde ou assistência social. Então, de onde a União tira toda essa grana? Basicamente, de 4 grandes fontes. Das empresas, que pagam sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, dos trabalhadores, com aquele desconto direto no salário, da receita de loterias e apostas, e também dos importadores de produtos e serviços. Esse gráfico ajuda a gente a ter uma ideia de como essa conta é dividida. Repara que as empresas, os empregadores, arcam com a maior fatia, seguidos pelos trabalhadores. É um esforço conjunto de vários setores da sociedade para garantir que esse sistema robusto continue de pé. Para fechar, vamos dar uma olhada em como essas contribuições são tão especiais que elas seguem regras legais que são diferentes de todos os outros tributos. Guarda bem este número, 90 dias. Ele é a chave para uma das regras mais importantes e distintas que existem para as contribuições sociais. Olha só que diferença brutal. Para a maioria dos impostos, a cobrança de um aumento anda a passo de tartaruga. Precisa esperar o ano virar e ainda por cima mais 90 dias. Já para as contribuições da Seguridade, a coisa voa como um foguete. Basta esperar 90 dias depois que a lei saiu no Diário Oficial. É um regime de urgência porque as áreas que elas financiam não podem esperar. Outra regra bem especial é a da imunidade. E cuidado para não confundir.
Imunidade não é a mesma coisa que isenção. Uma isenção é tipo um favor que uma lei comum dá e que outra lei pode tirar. Já a imunidade, não. Ela é uma proteção blindada que está cravada lá na Constituição. E esse exemplo do mundo real deixa tudo super claro. Um hospital particular que visa o lucro paga normalmente a contribuição sobre a folha de salários dos seus funcionários. Agora, uma entidade beneficente, tipo um hospital filantrópico que segue todas as regras, é imune a essa mesma contribuição. É a Constituição protegendo essas entidades para que elas possam usar mais recursos na sua missão principal. E a última regra do nosso pacote especial: para criar uma fonte de contribuição que não existe, que é totalmente nova, uma lei comum não é suficiente. O governo precisa passar uma lei complementar, que exige muito mais votos e debate no Congresso. É uma trava de segurança a mais no sistema. Então, no fim das contas, esse sistema de dinheiro carimbado garante que áreas vitais como saúde e previdência tenham um fluxo constante de recursos. Isso traz estabilidade. Por outro lado, ele também pode engessar o orçamento, dificultando o uso do dinheiro em uma outra emergência. E isso nos deixa com uma reflexão. Amarrar a arrecadação a despesas específicas é, de fato, a forma mais inteligente de usar o dinheiro público? Fica aí a questão para a gente pensar.